Entre pirataria e grandes duelos, um garoto embarca em busca de uma fortuna perdida. A Ilha do Tesouro, hoje em classe A. A Globo 90 é nota 100. Jornal da Globo. Oferecimento Construtora Briquet. O que a Briquet constrói, nem o tempo destrói. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta quarta-feira. Morre no Rio o ex-secretário do Partido Comunista Brasileiro, Luiz Carlos Prestes. O presidente eleito Fernando Collor nomeia Zico para a Secretaria Nacional de Esportes. Na Holanda, o jogador Romário diz que vai disputar a Copa do Mundo na Itália. O governo do Rio interdita o terminal da Petrobras em Angra dos Reis por causa de um vazamento de 40 toneladas de óleo. Em São Paulo, começa a distribuição do álcool com metanol aos 15 postos autorizados. Começou agora à noite em São Paulo a distribuição da mistura álcool-gasolina-metanol. São 260 mil litros que fazem parte da primeira remessa do combustível. Eles foram distribuídos a 15 postos da capital. Este posto da Avenida Paulista, na zona sul de São Paulo, foi o primeiro a receber a mistura, que tem 7% de gasolina, 60% de álcool e 33% de metanol. Para cá, vieram 30 mil litros, o suficiente para 2 dias de abastecimento. A distribuição foi acompanhada de perto pela diretora técnica do Centro de Vigilância Sanitária. Ela verificou se os frentistas estavam com botas e luvas especiais, além dos óculos de proteção. Checou também se os bicos automáticos das bombas evitavam o derramamento do combustível. Estava tudo em ordem. Dá para desenvolver bem o trabalho? Dá. Porque a gente já trabalhava com luva, só que era outro tipo de luva, né? Às vezes aqui é metanol, né? É especial. Dá para acostumar. A distribuição inicial do metanol deveria ter ocorrido em 60 postos da Grande São Paulo, mas apenas 15 na capital receberam essa primeira cota. É que estes postos contam com os equipamentos adequados para trabalhar com o metanol. Provavelmente no decorrer do dia de amanhã e depois de amanhã, as autoridades de saúde devem estar liberando mais outro conjunto de postos que terão condições de iniciar a mistura. O tanque do seu veículo já tem metanol. O que a senhora acha disso? Eu acho ótimo. Acho ao menos é uma oportunidade, uma garantia a mais que nós temos de poder transitar para São Paulo, né? Vamos ver agora se o carro pelo menos anda. Desde que não alterar a característica do motor do carro e não prejudicar os frentistas pelo manuseio desse combustível, sem problemas. É uma alternativa viável. Mas enquanto o metanol não vem, os motoristas do sul do país amargam a falta de álcool. Em Santa Catarina, dos 900 postos do estado, apenas 100 estão vendendo combustível. Agora à noite em Florianópolis, muita gente teve que improvisar para não ficar na rua. O álcool de cozinha, mesmo não sendo recomendado pelos mecânicos, foi hoje a salvação de muitos motoristas em Florianópolis. A procura foi tão grande que no início da noite, metade dos supermercados já estava sem estoque. Quem procurou nos 54 postos da cidade perdeu a viagem e acabou gastando o resto do álcool. Muitos motoristas abandonaram os carros nos pátios dos postos. Teve gente que só foi para casa porque conseguiu álcool emprestado. Liguei para um amigo meu que eu fiquei aqui na rua, então ele veio me ceder uns 5 litros de álcool para mim chegar até em casa. Senão eu teria que largar o carro aqui na rua, né? Pelas contas do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis, a solução, pelo menos aqui em Florianópolis, seria a chegada imediata de 1 milhão de litros de álcool. Teria que ser ainda esta noite.
Só que essa quantia representa 70 caminhões-tanques carregados. E isso é mais da metade de toda a frota das distribuidoras de Santa Catarina, que não arriscam mais prever nem a entrega de um único caminhão. O problema que nós estamos enfrentando agora é que as distribuidoras não informam quando vamos receber álcool. E nós não temos como informar o consumidor. No Paraná, a situação é parecida com a de Santa Catarina. 70% dos postos já estão sem álcool e não há previsão de abastecimento antes do final da semana. Em Londrina, no norte do Paraná, as filas nos postos já estão se tornando uma rotina. Em Londrina, no começo da noite, 50 dos 76 postos de combustíveis estavam sem álcool. A maioria dos postos que tinham o produto vendeu tudo muito rápido. Neste posto não dava para ver o final da fila. Teve gente que veio de outras cidades atrás do combustível. Saí de Apucarana hoje à tarde e vim até aqui, consegui abastecer em Arapongas, mais gasolina. Não tinha álcool em nenhum posto. Teve que colocar gasolina no carro? A gasolina no carro álcool. As 6 distribuidoras de combustível que trabalham em Londrina vendem normalmente uma média de 60 a 100 mil litros de álcool por dia. Agora elas estão repassando apenas 30% disto, o que não dá para abastecer nem a metade dos mais de 100 mil veículos que circulam na cidade. E a crise do álcool deixou hoje preocupado o futuro ministro da Infraestrutura, Osiris Silva. Comentário dele: a crise é séria e vai me causar desassossego. O presidente eleito Fernando Collor se reúne com os políticos do PTB. Começa a funcionar o consórcio da Casa Própria. Veja daqui a pouco. Porca miséria, olha o que o seu amigo engenheiro me aprontou. Umas canções parecia tão sério. Ecco, molto sério, mezzo torto. É pazzo. Tinha que chamar a Briquet. Você não quis descuidar. Deixa, é capaz dos turistas gostar. Chame a Briquet. O que a Briquet constrói, nem o tempo destrói. O Museu de Arte Contemporânea está ameaçado de morte pela falta de dinheiro. Sem a sua ajuda, ele não vai sobreviver. Por isso, espera doações, sentado, em pé ou de joelhos. Campanha da Golden Cross para salvar um museu doente. Gostou? Quer telefone? 276. Se não for American Box, é engano. O presidente eleito, Fernando Collor, está reunido com a bancada do PTB no Congresso. O jantar é na casa do deputado Gastone Rigg, líder do partido na Câmara. O presidente eleito chegou para a reunião às 8h30 da noite. Esta é a terceira reunião com partidos esta semana. Ele já se reuniu com o PFL e o PL. O assunto é o apoio dos partidos às medidas que o governo vai tomar depois do dia 15 de março. O PTB, a sua bancada, apoia o presidente Collor desde as eleições. E, portanto, está decidida a bancada federal em dar sustentação ao governo. Falta uma semana para a posse do novo presidente. Uma posse que terá um significado histórico. Alexandre Garcia. A última posse de um presidente eleito pelo voto direto do povo aconteceu há 29 anos. Depois disso, foi um longo caminho para o país chegar à posse da quinta-feira da semana que vem. Primeiro foi a distensão de Geisel, que terminou com o fim do ato institucional número 5. Depois foi a abertura de Figueiredo, que terminou com a posse de um civil, mas eleito por um colégio eleitoral. Por fim, foi a transição de Sarney, que termina dentro de uma semana com a posse de um presidente eleito pelo povo. Portanto, no dia 15, a festa não é apenas da posse de um presidente. É uma festa maior. É a festa do renascimento da democracia no Brasil. Mas é, sobretudo, uma festa do povo, porque o eleitorado é que é o pai e a mãe da democracia que nasce. Os ministros do governo Sarney vão se reunir nesta quinta-feira no salão de despachos do Palácio do Planalto. Eles vão se despedir do presidente Sarney. É a sexta vez que o presidente Sarney convoca o ministério.
Só que desta vez é para se despedir. A reunião começa com os ministros. Cada um vai ter 3 minutos para dizer o que fez no ministério. Depois fala o presidente Sarney. O presidente vai agradecer a participação de todos no governo e lembrar o discurso que fez no dia 15 de fevereiro na abertura do Congresso Nacional. Que este governo teve muito sucesso no plano político, mas teve também muitas dificuldades no plano econômico. Terminada a reunião, o presidente Sarney e os ministros vão para a Granja do Torto almoçar. Esta será a última vez que a equipe do governo Sarney se reúne antes de 15 de março, na cerimônia de posse do novo presidente. O futuro ministro do Trabalho e Previdência Social, Antônio Rogério Magri, saiu com uma boa impressão do encontro que teve com a ministra Dorothea Werneck. Eles conversaram sobre a responsabilidade de administrar um ministério tão grande e com tantos problemas. Mas o futuro ministro acha que o caminho já foi facilitado pela ministra Dorothea. Ele disse: ela vai me entregar um ministério supimpa. Os consórcios começam a anunciar a formação de grupos para a compra da casa própria. Muitos interessados já apareceram. Só em Curitiba foram mais de 200 consultas. Logo que saiu a portaria do Ministério da Fazenda, essa administradora de consórcio de Curitiba publicou anúncio no jornal convocando os interessados. A empresa promove consórcios de carros, motos e eletrodomésticos e agora está abrindo a opção para a casa própria. Por enquanto, a administradora está anotando o nome e o endereço dos interessados, que depois vão ser chamados por ordem de inscrição. Na prática, o consórcio da casa própria começa a funcionar dentro de 15 dias com a autorização da Receita Federal para a formação dos grupos. Mesmo assim, a procura é grande. Muita gente está passando os dados até por telefone. Os imóveis que vão ser consorciados aqui estão na faixa de 500 mil cruzados novos a 5 milhões de cruzados novos. Vai ser por lance ou por sorteio as entregas? É a vida normal do brasileiro, isso é hoje. Tentar. Dizer que a princípio é uma boa opção. A princípio eu acredito que sim. É uma das poucas opções que a classe média, se é que existe hoje, tem de conseguir sua casa própria. Em São Paulo, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio explica como vai funcionar o consórcio da casa própria. Mas a novidade recebeu críticas do setor imobiliário. No consórcio da casa própria não há um imóvel padrão. O consorciado vai poder escolher desde uma kitnet com pouco mais de 30 metros quadrados até um apartamento num edifício de luxo como esse aqui. E é justamente o valor do imóvel que vai determinar a formação dos grupos. O consórcio da casa própria vai ter prazo máximo de 100 meses. Cada grupo pode ter de 75 a 200 pessoas. A prestação vai ser igual ao preço do imóvel dividido pelo número de meses que se quer pagar. Ainda sobre esse valor vai incidir uma taxa de administração de até 12%. O reajuste das prestações vai ser mensal e deverá ser calculado pelo bônus do Tesouro Nacional, pelo Índice Nacional de Custos da Construção, pelo Índice Regional de Custos da Construção ou ainda pelo Índice de Custo Unitário Básico. Cada grupo vai receber 2 imóveis por mês. Cada grupo é independente. Por isso mesmo que nós acreditamos no princípio da justiça do sistema de consórcio. Você participa de um grupo de consórcio onde você tem uma casa mínima de 50 metros quadrados. Você não está no mesmo grupo de um que está comprando uma casa de 500 metros, 600 metros quadrados. São distintas as pessoas e os grupos de cada faixa de renda. O consórcio ele se presta para uma pessoa que ganha, por exemplo, 150 mil cruzados, pode pagar uma parcela de 30 mil cruzados para um apartamento de 2 quartos e pode ir pagando seu aluguel. As classes de baixa renda, elas têm salários muito baixos, elas precisariam de prazos muito grandes, 20 anos, 25 anos. E o instrumento correto para esse financiamento é a caneta vinculada, que inexplicavelmente a Caixa Econômica Federal anunciou e retirou do mercado, apesar de ter uma procura incrível. O consórcio vai servir único e exclusivamente de classe média para cima. A prefixação de preços e salários definida pelo futuro ministro do Trabalho, Rogério Magri, não conta com o entusiasmo da Federação das Indústrias de São Paulo. Os empresários paulistas acreditam no pacto, mas não gostariam de negociar um projeto já definido. Joelmir Betting. No lugar da desindexação, a prefixação. No fundo, é tudo a mesma coisa. Prefixação por acordo ou por decreto, vulgo medida provisória, significa adoção de um mesmo índice de correção para preços e salários, o que exige antes o realinhamento de preços e salários. O problema, como realinhar
antes de prefixar preços e salários normalmente desalinhados. Mas não basta realinhar preços e salários para depois prefixar o reajuste de ambos por um mesmo índice pactuado ou por um mesmo indexador. Para desencadear o movimento de desindexação da economia, começando por preços e salários, é preciso introduzir um redutor no prefixador, ou seja, a inflação futura deve ser menor que a inflação passada. O grau dessa redução, negociado, deve ser negociado por ministros, empresários, sindicatos, a cada mês ou a cada trimestre. E essa é a única forma negociada de rebaixar a inflação em suaves prestações mensais a partir de abril. Então atentem para a definição técnica desse projeto em bom economês, ou economês puro. Prefixação pactuada de um indexador único com redutor mensal para preços e salários. Quer dizer, ainda não temos o pacto, mas já temos um plano para negociar no pacto. E quem aposta no pacto não embarca no choque. Está suspensa a coleta de dados do índice de inflação do mês de março. Os 300 funcionários do IBGE no Rio entraram em greve hoje por tempo indeterminado. Eles protestam contra as condições de trabalho no prédio do Instituto, que já foi até condenado pela Defesa Civil do Rio. Além da inflação de março, ficam prejudicadas outras 52 pesquisas que estavam em andamento. Os combates no Afeganistão. E um reforço de artilharia para o Exército Brasileiro. Você vai ver em detalhes depois dos comerciais. Via Dutra. 405 quilômetros de acidentes, na maioria fatais. A Bradesco Seguros e os Anjos do Asfalto vão mudar isso. A cada 65 quilômetros, médicos em ambulâncias UTI, trailers e carros resgate vão estar prontos para salvar vidas em 7 minutos em média. Mesmo assim, dirija com cuidado, porque a gente é anjo, mas não é Deus. Bradesco Seguros. Nosso compromisso é com a vida. Se você está pensando em comprar um carro 0 quilômetro, veja a resposta. Na Afonso Veículos, você faz os melhores negócios com toda a linha de carros 0 quilômetro da Chevrolet. O atendimento é personalizado. Mas o seu Marco não ia subir? Ele ainda não chegou. Eu tenho medo do elevador. Medo de elevador? Não, do elevador. Esse aí é muito antigo, vive quebrando, é gente presa, crianças. É um problema de segurança, puxa vida. Ah, calma. Calma, coisa nenhuma. Até o imóvel desvaloriza. Não tem jeito. É claro que tem jeito. Se você também tem medo do elevador, chame o consórcio Cone Redenção. O seu elevador novinho em folha com até 60 meses para pagar. Começou no Emura Home Center o Festival de Ferramentas Tramontina. São centenas de ferramentas de todos os tipos para você pôr de vez a sua casa em ordem. Aproveite o Festival de Ferramentas. Passa pro Emura. Foge para o Paquistão o líder da tentativa de golpe no Afeganistão, o ex-ministro da Defesa, Shahnawaz Tanai. O governo afegão afirma que controla a situação, mas hoje ainda houve combates em Cabul. Um ataque ao palácio ontem deu início à rebelião. Hoje a área estava protegida por tanques e soldados armados com metralhadoras. As marcas da destruição provocada pelas bombas são visíveis no centro de Cabul. E uma coluna de fumaça se eleva diante das montanhas nevadas que cercam a cidade. O ex-ministro golpista teve o apoio dos guerrilheiros muçulmanos que lutam contra o governo apoiado pela União Soviética. O corpo do líder comunista Luiz Carlos Prestes está sendo velado no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, no Rio. O ex-secretário-geral do PCB morreu aos 92 anos. Agora à noite, a família de Luiz Carlos Prestes recebeu um telegrama do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética. Para o enterro, estão sendo esperadas delegações de vários países, como Cuba, Nicarágua, Chile e França. Às 9 horas de sexta-feira, o corpo de Luiz Carlos Prestes deixa a Assembleia Legislativa do Rio em carro aberto e segue para o cemitério São João Batista, na zona sul da cidade. O enterro está marcado para as 10 horas da manhã. O Exército recebeu hoje um reforço de artilharia.
o lançador de foguetes Astros 2. A arma foi apresentada no campo de provas de Formosa, em Goiás, a 80 quilômetros de Brasília. O Astros 2 é uma poderosa arma de artilharia testada e aprovada em combate. Em 1988 foi decisiva para o Iraque na Batalha de Fal. Derrotado, o Irã não teve outra alternativa a não ser começar a negociar o cessar-fogo. O Astros 2 é o que existe de mais moderno e versátil em matéria de artilharia pesada no mundo. E foi concebido e construído por brasileiros e com tecnologia nacional. Esse veículo pesa quase 25 toneladas. E ele é capaz de andar até 100 km por hora em praticamente todos os tipos de terreno, além de lançar 3 tipos diferentes de foguetes. Essa aqui é a cabine de comando do Astros 2, que é operada por 4 pessoas, mas ela parece mais uma cabine de comando de um avião a jato. Esses aqui são os 4 computadores que controlam a trajetória dos foguetes. Basta apertar este botão aqui para destruir em apenas alguns segundos uma área equivalente a 6 estádios de futebol, que fica a uma distância de até 70 quilômetros. O Astros 2 começou a ser fabricado 9 anos atrás, mas só agora o Exército Brasileiro pôde comprar a primeira bateria composta por 6 veículos, 4 lançadores de foguetes e 2 unidades de recarga. Na entrega do equipamento, uma demonstração do poder de fogo. A compra dessa bateria era um velho sonho do ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves. Agora realizado, ele está pronto para voltar para casa e abandonar a farda que vestiu durante 51 anos de carreira. O senhor está se despedindo da farda agora com a sua saída do Ministério? Claro, no dia seguinte serei um oficial da reserva. Oficial da reserva. Botar o pijama. Olha, se você quiser pijama, nem se usa mais pijama hoje. Hoje a gente usa um short elegante, né? Um bermudão elegante e uma camisa colorida. Ninguém mais usa mais pijama. Isso é coisa daqueles velhos antigos. Eu sou velho movo. O ministro Leônidas Pires Gonçalves foi homenageado agora à noite num coquetel por 150 parlamentares. Entre eles, o presidente da Câmara, Paz Andrade, e do Senado, Nelson Carneiro. A homenagem, segundo os parlamentares, foi pela fidelidade do ministro ao Exército e à democracia. Um dos militares presentes foi o futuro ministro do Exército, o general Carlos Tinoco. Os gols dos campeonatos estaduais. Você vai ver a seguir. Doutor, aqui está o prédio terminado. Obrigado, mas ficou uma droga. Como assim? Uma droga de acabamento, uma droga de material, uma droga... Mas, doutor, derruba. Mas custou 15 milhões de dólares. Derruba! Jesus! Chame a Briquet. O que a Briquet constrói, nem o tempo destrói. Marlboro apresenta Novo Marlboro Lights. A emoção do mundo de Marlboro agora no cigarro Lights. Novo Marlboro Lights. Vamos lá, é pra acabar, madame. Pode apertar à vontade, freguesa. Pensou muito, baixou o preço. Sacolão do Iguatemi. Liquidação chique a preço de banana. De 19 de fevereiro a 10 de março. A nomeação de Zico para a Secretaria de Esportes do futuro governo. Juca Kfouri. O presidente eleito, Fernando Collor, vai fazendo da surpresa uma das marcas registradas dele. A escolha de Zico para a Secretaria de Esportes do governo prova isso. O melhor é que foi uma ótima escolha. Poucos esportistas do país estão acima do bem e do mal como Zico. Um profissional exemplar, excelente presidente do Sindicato dos Atletas Cariocas, crítico ácido da estrutura esportiva vigente no Brasil, dos presidentes de federação e seus campeonatos malucos, adepto da modernização, Zico tem a independência dos que não devem nada a ninguém. É claro que ele vai enfrentar situações até mais difíceis do que as criadas pelos inúmeros zagueiros que driblou pela vida fora.
vai precisar de um jogo de cintura que dentro das 4 linhas é de um jeito e nos gabinetes é de outro. Mas o fato é que a escolha de Zico repercutiu muito bem. Para o presidente do CND, Manuel Tubino, por exemplo, Zico tem todas as condições para fazer um belíssimo trabalho. Já o também secretariável Carlos Miguel Aidar me disse que para Zico ele faz qualquer coisa. O lançamento de Collor foi perfeito e Zico não é de perder gols. O presidente acha que são tão óbvios os motivos da escolha de Zico que para quem não entende de futebol ele explica. Escolhi o Zico porque ele é Flamengo e eu sou maluco pelo Flamengo. E agora o Jornal da Globo abre espaço para os gols do Brasil e da Europa. Começando pela Europa com os gols da Recopa. Dínamo de Bucareste, Partizan de Belgrado. Cruzamento da direita e Florin Raducioiu completa Dínamo 1-0. No segundo tempo de jogo, depois de uma bela troca de passes, novamente Florin Raducioiu marca para o Dínamo 2-1. O Partizan diminui, confusão na área, Spasic aproveita a sobra, mas é só. Dínamo 2, Partizan 1, é a primeira vitória do Dínamo depois da queda da ditadura Ceausescu na Romênia. Da Europa, vamos para o Campeonato Carioca. O Vasco, com a mão na Taça Guanabara, enfrenta o Campo Grande. Bebeto bate a falta e Bismarck confere. Vasco 1-0. Lançamento de Tita para Bebeto. Ele dribla o goleiro para novamente Bismarck conferir. 2-0. Segundo tempo agora e o Vasco não para. Bebeto chuta e olha o Bismarck de novo aproveitando a sobra. Repare. 3-0. Tita recebe e ele lança Bebeto, que entra livre para fazer o 4º gol do Vasco. Agora é o Vivinho que deixa o Tita livre. Ele chuta fraco, mas o goleiro falha. 5-0. E aí, o último da goleada. Tita vai cruzar para Bebeto de cabeça fechar o placar. Vasco 6, Campo Grande 0. Campeonato Paulista no Morumbi. Marquinhos cruza da esquerda e Mário Sérgio completa de cabeça. Botafogo de Ribeirão Preto 1, São Paulo 0. Ricardo Rocha vai ao ataque pela direita e dá na medida para Visoli completar. A bola ainda desvia no zagueiro antes de entrar. Final, São Paulo 1, Botafogo de Ribeirão 1. No Pacaembu jogaram Corinthians e Ferroviária. Eduardo ajeita e Giba enche o pé. O goleiro N é enganado pela bola. Corinthians 1, Ferroviária 0, final. E terminou agora há pouco o jogo Bangu e Flamengo pelo Campeonato Carioca. O Bangu venceu por 2-1. E com esse resultado e o empate do Botafogo com o Itaperuna em 0-0, o Vasco é campeão antecipado do primeiro turno, a Taça Guanabara. Uma boa noite para vocês. O Jornal da Globo volta amanhã. Uma boa noite para você. Rede Globo, São Paulo. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Jornal da Globo. Oferecimento Construtora Briquet. O que a Briquet constrói, nem o tempo destrói. 1990, 25 anos da Rede Globo. Março, as grandes reportagens estão de volta. Globo Repórter. Classe A. Oferecimento Consórcio Nacional Lelo. A melhor administração faz a diferença. Distribuição Turner Filmes do Brasil, A Ilha do Tesouro. Versão brasileira